Fala, rapaziada, estou trazendo aí mais um vídeo, tá? Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam, sejam bem-vindos. Sou Alexandre Moraes, do canal Escatologia Preterista Completa, valeu? Vou trazer aí mais um vídeo falando a respeito do arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos que vamos, venha comigo e confira. Rapaziada, estou de volta aí com mais um vídeo, né? E nesse vídeo eu vou falar sobre o arrebatamento, tá? Sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele voltaria, né? Viria para poder levar a sua igreja, né? Quem são essas igrejas? Vamos analisar aqui em Apocalipse capítulo 1, onde João, o apóstolo João, vai dizer o seguinte, tá? Que é o que está escrito, né? Vamos lá. A partir do versículo 10. Deixa eu ver, versículo 10, beleza. Ele vai dizer o seguinte, João: E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Achei-me pretérito perfeito, ou seja, uma coisa que já aconteceu, o passado, tá? Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta, que dizia o seguinte, abre aspas. Jesus Cristo, ele fala para João o seguinte: escreve em um livro. Que livro é esse? O Apocalipse. O que vês e envio estas 7 igrejas, né? Preste atenção que Jesus Cristo aqui, ele é bastante enfático em falar para João, em ordenar João a escrever a mensagem, né, para as igrejas que eram as 7 da Ásia, que se faziam presente lá na mesma geração de Jesus Cristo, tá? E ele vai dizer o seguinte: envios para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, de acordo com o que está escrito, não tem como a gente querer pegar isso aqui e falar que Jesus Cristo pede para João escrever para essas igrejas que estão aqui nos dias de hoje. É simplesmente bizarro e ir além do que está escrito. Correto? Agora vamos lá. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, tá? Onde ele vai dizer o seguinte, em capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar isso aqui para baixo. 1 Tessalonicenses, em capítulo 4, versículo 13, onde a gente vai dar entrada aí do nosso tema, tá? Jesus Cristo, ele vai falar para a igreja de Tessalônica, uma das 7 igrejas da Ásia, tá? Igreja orgânica. Ele vai dizer o seguinte: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor. Por que o apóstolo Paulo fala isso, daqueles que dormem? Porque esses que estavam dormindo, todos os que morriam antes da consumação do século, eles esperavam o grande juízo que estava para cair sobre Jerusalém e para aqueles que seriam salvos e não salvos, né? Certamente é óbvio que existia aí uma predestinação e aqueles que já eram considerados como eleitos, tá bom? Então precisava vir essa consumação do século, Jesus Cristo voltar, né, retornar pela segunda vez, que seria no caso aí a vinda no sentido de parósia, né? Acho que é parósia, é isso mesmo, parósia, conforme está lá no grego, com relação à vinda dele, que não é uma vinda literal, tá? A gente vai ver, vamos analisar algumas passagens, né, que vai falar aí o que é vir sobre as nuvens do céu. Vir sobre as nuvens do céu não é simplesmente Jesus Cristo reencarnar e vir num cavalo voando, e esse cavalo soltar fogo pela boca, vir queimando, e os seus anjos com espada de fogo para poder fazer um reino literal, um reino físico aqui nesse mundo. Não faria sentido nenhum, porque entraria em contradição, por exemplo,
com uma passagem que vai dizer assim, ó, vamos lá. Lucas, capítulo 17, olha lá. Seria uma tremenda de uma contradição. Então não faria sentido nenhum. Onde ele vai dizer o seguinte, ó. Olha aí, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Vamos por enquanto aqui, vamos lá. Olha só, hein. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou o seguinte, abre aspas, não vem o reino de Deus com visível aparência. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque não seria visível e seria um espiritual. Correto? Por isso que ele menciona isso. Ponto. Nem haverá anúncios. 2 pontos. Abre aspas. Ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Fecha aspas. Depois declarou aos discípulos o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque não seria aparente. Conforme muitos pregam aí dentro das instituições religiosas, de que Jesus Cristo vai vir, né? Da mesma forma que ele veio pela primeira vez, como homem, como ser humano. E não faz sentido nenhum, porque aí teríamos que acreditar na reencarnação, né? Conforme aí está descrita dentro da religião espírita, de Allan Kardec, Bezerra de Menezes, né? E tudo mais. Vamos continuar, hein? Deixa eu pegar mais uma outra parte. 23, olha só. Deixa eu pegar aqui. Olha aí, ó. Ih, caramba. 23, 24, 25. Vamos botar só até aqui para não ficar muito grande, tá? E vos dirão o seguinte: ei-lo aqui, ou lá está ele. Ponto. Não vades, tão poucos o sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo resplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Por que Jesus Cristo fala isso? Isso aqui é uma figura de linguagem que ele utiliza de uma coisa que não seria aparente com relação à vinda dele de forma literal. Tá me entendendo? Então, o que seria o juízo? O que seria Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu? E a gente vai analisar, tá? Depois que eu terminar aqui. Ponto. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, porque estava predestinado ele os judeus, né? Muitos daqueles que não foram predestinados a serem salvos, digamos assim, que são os filhos da perdição, negariam ele e não aceitariam a palavra dele, do qual ele, né, pregou durante o período de 3 anos e meio, tá? Então, uma vez que os judeus negassem a palavra dele, Deus certamente negaria eles. Então, por isso que o juízo e justiça, que é Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu, cai sobre todos eles com a destruição de Jerusalém e a queda do templo abaixo. Então é isso que a gente tem que entender. Agora vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para baixo para ficar bonito. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, né, onde eu parei. Aí ele vai dizer, né, os que já dormem no Senhor, tá? Vírgula, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Esses que não possuíam a esperança era porque não acreditavam, né, não aceitavam as palavras de Jesus Cristo, já eram predestinados a recusar mesmo.
a cagar literalmente para Jesus Cristo, para tudo que ele ensinava, para tudo que ele falava, porque estaria com as camas nos olhos. Jesus Cristo cansou de falar sobre isso, né? Tem até uma passagem onde ele vai falar que ele não veio para os bons, né? E sim para os doentes, porque os doentes que aceitariam a mensagem dele, né? Iriam receber de bom grado aquilo que ele estaria para pregar, porque na verdade seriam as suas ovelhas, e não aqueles que se achavam pica das galáxias, o bambambam, que estavam impregnados dentro aí do sistema religioso judaico, lá naquela geração de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque é óbvio que depois da consumação do século, que aconteceu ali no ano 70, todos seriam arrebatados de forma espiritual, tá? E iriam, né, ir embora com ele, de forma espiritual. Aqueles que creram, né? É óbvio. Daqui a pouco a gente vai ver isso mais adiante, né? Vamos lá, vamos voltar para o 15. Vamos ler o 15. Vou botar aqui logo tudo. 15, 16, 17 para ficar bonito. Aí ele vai dizer: afirmamos a todos vós. Quem são esses vós? Lembrando, apóstolo Paulo está escrevendo isso para quem? Para nós aqui nos dias de hoje? Não. Para a igreja de Tessalônica, aquela que se fazia presente lá na mesma geração dele, tá? Vírgula. Pela palavra do Senhor, que nós, os que tivemos vivos, aqui é o apóstolo Paulo se incluindo, porque Jesus Cristo, ele não falou nem a data, ele não falou nem o dia e nem a hora que isso iria acontecer. A única coisa que Jesus Cristo deixou claro, né, para todos os seus apóstolos e discípulos é que todo esse evento que estava para acontecer em breve, que está claro isso, tá? Inclusive eu tenho vídeos falando sobre isso aí, era ainda naquela geração dele que se deu até o ano 70, que foi um período de 40 anos. E isso está claro, não tem como contestar isso, a não ser que eu venha conjecturar e escrever, fazer uma nova Bíblia para mim, beleza? Vamos lá. Retorno do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem nele, ou seja, ele está afirmando aqui que eles não iriam antes. Aqueles que estavam vivos lá, junto com o apóstolo Paulo, não iriam antes para Nova Jerusalém daqueles que morreram. Por quê? Porque todos eles, na verdade, morreram de forma literal, tá? Essa doutrina que foi trazida aí, né, por Margaret MacDonald. Lembrando que Margaret MacDonald, ela iniciou aí, né, na Igreja Católica Apostólica Carismática, onde teve o seu autor, né, aquele que aderiu, aquele que instituiu, né, essa igreja, Iven, tá? E depois veio Scofield, ele lançou até uma Bíblia em 1909, falando aí do pré-tribulacionismo, trazendo o pré-tribulacionismo, que é a mesma ideia de Margaret MacDonald, né? O arrebatamento coletivo, do qual eles iriam ser arrebatados antes de uma grande tribulação, tá? Então ela que trouxe junto com ele aí esse dispensacionalismo barato, né? Porque não faz sentido nenhum, simplesmente vai contra muitas palavras que Jesus Cristo afirma, que ele ensina, né? Do qual eu coloquei aí, que está lá em Lucas capítulo 17, que o reino de Deus não viria com aparência. Ele vai falar inclusive lá com a mulher samaritana, né? É óbvio que ele aponta ali para após a morte dele na cruz, que os verdadeiros adoradores seriam aqueles que iriam adorar a Deus em espírito e em verdade, que também não é, que também é completamente contrário aí a qualquer tipo de aparência com relação aos homens terrenos aqui nessa terra. Então a gente tem que entender isso, tá?
Aí beleza, continuando. Ressoar, cadê? Ponto, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, figura de linguagem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que que esses mortos eles vão ressuscitar primeiro? Porque eles já morreram crendo em Cristo. Eles já morreram com fé em Cristo. Então é óbvio que eles morreram, né? E depois da segunda vinda de Jesus Cristo, eles automaticamente iriam com o Pai, morar na Nova Jerusalém e ir primeiro daqueles que já morreram, porque os que estavam vivos precisariam morrer, ou seja, sair desse corpo físico, literal, para ganhar um corpo glorificado e assim se encontrar com o Senhor nas nuvens, que significa o quê dentro de uma figura de linguagem? Simplesmente estar com Ele na Nova Jerusalém. É disso que se trata. Esse lance, né, como eles ensinam aí que Jesus Cristo vai vir de forma literal, isso não existe, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre aí, vir sobre as nuvens do céu. Inclusive eu vou colocar algumas passagens que fazem referências e faz o mesmo pareamento com a queda de Jerusalém, porque tivemos, né, anteriormente essa mesma proporção, tá? Inclusive o profeta Jeremias vai falar isso, que não teve diferença nenhuma entre a destruição do primeiro templo com a destruição do segundo templo construído pelo governador Zorobabel. Não tem diferença nenhuma. Da mesma forma que foi destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia por causa das iniquidades deles, Deus trazendo juízo e justiça sobre as nuvens, porque a referência é essa, né? Nuvens do céu significa trazer juízo e justiça. Aconteceu também ali no ano 70 com o imperador Vespasiano, junto com seu filho general Tito, Jesus Cristo também sendo um com Deus, né? Sendo um só com Deus, trazendo juízo e justiça. Correto? Por isso que ele vai mencionar também o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Mateus 26, onde ele vai falar o seguinte. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Vamos falar logo, vamos entrar logo dentro disso aqui para a gente não perder muito foco, tá? Em Mateus 26 ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 57, eu vou ler aqui, cadê? Vou tentar fazer o mais breve possível, tá, gente? Para não enrolar muito, porque eu sei que muita gente não gosta de assistir vídeo que é grande, que realmente é um tédio, tá? Mas é complicado, porque pra gente ser profundo, a gente acaba passando dos limites mesmo, acaba passando aí do tempo, e acaba complicando realmente. 57, 58, 59, 60. Vamos ficar por aqui por enquanto. Então, os que prenderam Jesus e o conduziram à presença de Caifás, lembrando que Caifás era o sumo sacerdote do templo, tá? O sumo sacerdote em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciões, né? Todos aqueles ali que faziam parte da cúpula do sistema religioso da época, que era o judaísmo lá, e que certamente, óbvio, que negava, né, os ensinamentos de Jesus Cristo e a palavra que era proferida por ele. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Ponto. Mas os líderes dos sacerdotes e do sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, né? Foi o que eles fizeram, levando um monte de testemunhas falsas lá para poder tentar pegar Jesus Cristo em contradição e assim armar aí uma cilada para ele, para poder matá-los, porque era o que eles queriam fazer, era isso, tá? Para que tivessem o direito de condená-lo à morte, aí, ó. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos irreverídicos. Ponto. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram o seguinte. Vamos lá. 61. Deixa eu voltar aqui. 62.
63, 64. Vamos lá. Eu estou botando aos poucos aqui para não ficar muito pequeno, tá bom, galera? Para vocês entenderem melhor aí. E poderem visualizar melhor, né? De onde vocês estiverem assistindo esse vídeo. Este homem afirmou o seguinte: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Por que Jesus Cristo falou isso? Porque é óbvio, né? Que o templo de Jerusalém, ela passaria a não ser mais vigorado e seria instaurada ali a Nova Jerusalém, que se iniciaria ali pelo corpo de Cristo, onde ele mesmo seria o templo na ordem de Melquisedeque, como rei e sacerdote. Claro, né, um apontamento de forma espiritual, conforme vai ser mencionado lá em Salmos capítulo 110, tá? Ponto. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus. Abre aspas. Não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Fecha aspas. Mas Jesus manteve-se em silêncio. Diante do que o sumo sacerdote lhe intimou, abre aspas. Eu te coloco sob julgamento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fecha aspas. Os sacerdotes, eles falaram isso porque eles esperavam um Machia, né, do qual poderia libertar eles, tá, da opressão do Império Romano de forma literal, né, vindo como o rei Davi, porque era isso que eles esperavam. Na verdade, eles não levavam nada como de forma espiritual, eles não tinham uma visão espiritual, né, de um reino de Deus em um mundo completamente fora desse mundo de forma literal. Então tudo eles literalizavam e de fato, de forma literal, eles esperavam um Machia que viria lutar com espada, né, contra os reis da terra, aqueles que eram contra Israel, né, que se opunham contra Israel. Então por isso que ele vai afirmar isso aí, tá? Diante do que o sumo sacerdote lhe intimou, eu te coloco sob julgamento diante do Deus vivo e exijo que nos digas que tu és Cristo, o Filho de Deus. Abre aspas. Tu mesmo o declarastes, fecha aspas. Afirmou-lhe Jesus. Isso aqui foi uma afirmação de Jesus. Abre aspas. Contudo, eu revelo a todos vós. Jesus Cristo fala para o sumo sacerdote, que foi Caifás, e fala para aqueles que estavam ali, dentro daquela cúpula, tá, do sistema religioso judaico, que era completamente contra os ensinamentos de Jesus Cristo, porque eles consideravam como seita, beleza? A religião que era primordial naquela época, que era vigorada, né, de forma autêntica, era o judaísmo. Então, tudo que Jesus Cristo trazia era novo para eles. Tu mesmo o declaraste, afirmou Jesus. Abre aspas. Contudo, eu revelo a todos vós. Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre... Deixa eu marcar isso aqui. Olha aqui, ó. As nuvens do céu. O que significa isso? Juízo e justiça sobre Jerusalém. E por qual motivo isso? Porque eles mataram os profetas e apedrejaram aqueles que foram enviados. Onde vai falar lá, vai mencionar, né, em Mateus capítulo 23, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. É o que está lá. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados, né? E Jesus Cristo, ele vai falar que ele queria tanto, diversas vezes ele tentou juntar os filhos de Israel, né? Judá, como as galinhas juntam os seus pintos, os seus pintinhos, os seus filhotes, e eles simplesmente negaram, rejeitaram e inclusive incitaram o Império Romano, se aliando ao Império Romano para poder matar Jesus Cristo e aqueles que foram enviados por ele, né, as suas testemunhas, que foram os discípulos e os apóstolos. Correto? Vamos lá. Parei aqui no 64, né? Vamos lá, 65. Deixa eu ver aqui.
Vou ler só até aqui para não ficar muito grande, tá, galera? Isso aqui é o que interessa, dá para entender claramente. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e denunciando. Por que o sumo sacerdote rasgou a veste deles? Porque quando Jesus Cristo declara, né, que viria no seu grande reino em glória sobre as nuvens do céu, era Jesus Cristo simplesmente se fazendo pelo próprio Deus, porque na verdade era Deus que traria aí, Deus que iria trazer juízo e justiça sobre Jerusalém. Então, na verdade, ali Jesus Cristo viria realmente como Deus, com o corpo glorificado, junto com Deus sendo um só com Ele, tá? Então, por isso que eles fazem isso aí. Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é, conforme está escrito aí, né, na própria lei de Moisés, né? Eles consideravam Jesus Cristo como um fanfarrão, como um tremendo muquirana e um charlatão que estava ali simplesmente blasfemando, né? Agindo de mentira, agindo de falsidade, para poder de uma certa forma se promover de alguma coisa. Entendeu? É mais ou menos isso aí, tá? Vamos lá, deixa eu analisar mais algumas coisas aqui. Agora vamos ver aqui algumas passagens na Antiga Aliança que vai falar, que vai mencionar aí sobre o que significa vir sobre as nuvens do céu, tá? Vamos pegar aqui Naum, uma das passagens aqui de Naum. Peraí, peguei errado aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Naum, aqui Naum capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, olha só. Entretanto, o Senhor demora demais para se irar, é paciente e longânime, mas seu poder é incalculável, porque ele realmente foi o brabo, né? Conforme Isaías 45, pica da galáxia. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. Aqui ele agindo de figura de linguagem, colocando uma figura de linguagem. E as nuvens são a poeira dos seus pés. Deus tem pé? Poeira aqui, Deus vai colocar um pé que vai sair uma poeira? Isso não existe. Isso aqui é uma figura de linguagem, galera. Demonstrando o quê? O poder e o juízo, né, que ele traria para todos aqueles que se impuseram, né, digamos assim, contra ele, né? Vamos ver aqui uma outra referência que está em Salmos capítulo 97. Olha só, hein? Salmos capítulo 97, versículo 2, onde ele vai dizer o seguinte. Olha aí, ó. Nuvens inescrutáveis e expressas o circundam. Isso aqui é literal? Não, figura de linguagem. Retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Olha aí, ó. Vamos lá, mais uma passagem. 2 Samuel, capítulo 22, do 8 ao 14. Vamos lá, vamos analisar aqui. Olha só, hein? Desde a Antiga Aliança era utilizado aí, tá? Uma figura de linguagem fazendo a representação do grande juízo de Deus que cairia sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre todos aqueles que se opunham contra ele. Olha aqui, ó. 2 Samuel 22, do 8 ao 14. Olha só. Deixa eu marcar logo tudo para ficar bonito. 11, 12, 13, 14. Vamos lá. Olha só. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Olha aí, ó. Ponto. Das suas narinas, agora Deus tem nariz, né? De forma literal. Subiu fumaça. Deus solta fumaça pelo nariz, né? Não tem como literalizar isso aqui, é claro que não, né?
Da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Deus, ele abre a boca de forma literal e salta fogo pela boca. Como isso? Ele rompeu os céus e desceu nuvens escuras, estavam sob seus pés. Olha aí, ó. Mais uma figura de linguagem, denominando aí o seu poder, né? Trazendo juízo e justiça sobre Israel ou sobre aqueles que eram contra ele, contra os seus ensinamentos, contra as suas instruções, tá? Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Deus fazendo isso de forma literal, como? Não faz sentido. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Tudo figura de linguagem, meus manos. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou e o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Olha aí, ó. Tudo figura de linguagem. Como que eu vou literalizar isso aqui? É simplesmente uma falácia e uma piada, cara. Né? Muitos aí dentro do sistema religioso, por parte aí da escatologia futurista, trazendo aí, né, a doutrina de Scofield, tá? De Margaret MacDonald. É simplesmente uma piada, trazendo pré-tribulacionismo. É uma falácia. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Mas por que isso? Porque por causa de falta de profundidade, né? Do que realmente está ali nas escrituras. E tudo isso é um argumento muito forte para se aderir aí o ateísmo, né? Então muitas pessoas que se tornam ateias é justamente por causa disso, porque pegam a Bíblia, né, e comparam a visão dentro desse dispensacionalismo fundo de quintal, de quinta categoria, que não faz sentido nenhum, simplesmente coloca a Deus como uma piada. E olha assim, caramba, não, a Bíblia é um gibi, cara. A Bíblia, isso aqui é uma piada, isso aqui é uma falácia. É simplesmente um fantástico mundo de Bob e que não faz sentido nenhum. Não tem lógica um negócio desse. Entendeu? É complicado, meus irmãos, é muito complicado. Vamos lá, mais uma passagem. Agora essa aqui é para arregaçar, meu compadre. Isso aqui é para fechar com chave de ouro e fechar o caixão. Olha aí, ó. Vamos lá. Jeremias capítulo 4. Olha só o que o profeta Jeremias vai falar. Preste atenção, hein? Jeremias capítulo 4, 13 e 14, ele vai dizer o seguinte. Olha só. Observai que ele se levanta como nuvens, figura de linguagem. Os seus carros de guerra são como um furacão e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Agora Deus tem carro no céu e fica simplesmente passeando em cima do carro. E tem cavalo no céu também, né? Porque Deus fica montando nos cavalos e esse cavalo fica correndo no céu. E inclusive ainda consegue ser mais veloz do que a águia. Como isso? De forma literal. Não dá para literalizar isso aqui, é claro que não, né? Não faria sentido. Ponto. Pobres de nós. Isaías se colocando dentre eles, né? Todos aqueles ali que estavam cometendo prostituição, bebendo o sangue dos profetas, né? E esse é um dos motivos que o rei Nabucodonosor vem, simplesmente Deus coloca ele para poder destruir Judá. Então a gente tem que entender isso. Aí ele vai falar o seguinte: Jeremias, estamos perdidos, ó Jerusalém. Purifica teu coração da maldade, para que sejas salva. Até quando colherá planos malignos em teu íntimo? Olha aí, ó. Então você vê que isso aqui é uma figura de linguagem denominando aí o grande juízo e justiça sobre Jerusalém, que estava cometendo prostituição contra o próprio Eterno, se opondo a ele. Desculpa aí, galera, pelo latido do cachorro aqui. Deixa eu salvar isso aqui e passar pro próximo. Vamos que vamos.
Beleza, galera, agora vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deixa eu pegar aqui do 13, né? Já foi, né? Vamos lá, vamos ler aqui 15 e 16. Vamos lá. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, né? Paulo, o apóstolo Paulo se colocando ali dentre eles, porque o apóstolo Paulo, é óbvio, né? Conforme ele vai falar aqui, ele esperava que Jesus Cristo ainda viria, tá? Traria ali a vinda, né? No sentido do grego aí, a parúzia, tá? Ainda enquanto ele estivesse vivo, beleza? Os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, ele se colocava lá entre eles e ele aguardava que isso ainda aconteceria enquanto ele estivesse vivo, né? Certamente não pereceremos os que dormem nele, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ele fala aqui mortos em Cristo? Ele fala isso porque eram aqueles que acreditavam em Cristo, tá? Jesus Cristo ele vai falar, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, o seguinte: todos verão a manifestação do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, até mesmo aqueles que trapassaram Jesus Cristo, ou seja, os oficiais romanos que fizeram isso, que também iriam ver. Aí a gente pega aí dentro da escatologia futurista, por alguns líderes religiosos que eu tenho debatido aí em grupos de WhatsApp, e eles colocam, né, dentro de um argumento deles, para poder tentar refutar, né, isso que Jesus Cristo falou, porque os oficiais romanos, aqueles que trapassaram Jesus na lança, lá na cruz, que perfuraram ele, teriam que estar vivos aqui nos dias de hoje. E eles não estão aqui, é óbvio. Porque certamente Jesus Cristo falou isso, porque ainda seria aquela geração dele e eles estariam lá, já coroa, já velho, né? Para poder vê-lo vindo, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém e destruindo a grande cidade, entendeu? Aí eles colocam isso e tentam argumentar que esses que enfiaram, que esses que trapassaram Jesus na cruz, iriam ressuscitar para poder vê-lo. É simplesmente uma falácia, uma piada, que não faz sentido nenhum, porque aqui a gente identifica perfeitamente aqui, né, conforme o que está escrito, é que o apóstolo Paulo menciona somente aqueles que creram em Cristo, ou seja, aqueles que estavam nele. Então quem era filho da perdição, como esses oficiais romanos, que eram, né, os anjos da grande besta que emergiu do mar, que foi o Império Romano, lutaria a favor do Império Romano, porque não teria nada a ver com Jesus Cristo. Não seria aí o anjo de Jesus, conforme vai mencionar lá no Apocalipse capítulo 12. Não faz sentido. Inclusive eu fiz 3, né, vídeos aí falando sobre o Apocalipse 12. Quem não assistiu, assista lá para vocês entenderem aí do que eu estou falando. Entendeu? Então não faria sentido. Vamos lá. Versículo 17. Deixa eu retornar aqui, 17. Para a gente fechar logo esse 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí, opa, marquei aqui uma coisa que não tem nada a ver, peraí. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Logo em seguida, nós, apóstolo Paulo, se colocando entre eles lá, porque ele, né, tinha essa expectativa de ainda estar vivo para poder ver, né, a parúzia, tá, de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. Olha aí, ó. Os que tivemos vivos sobre a terra, essa terra aqui é denominando Israel, é óbvio, não é um mundo cosmos, tá? Ou seja, é um mundo habitado deles, oikomene, tá? Seremos arrebatados
como eles, nas nuvens, figura de linguagem, para o encontro com o Senhor nos ares, figura de linguagem. E assim estaremos com Cristo para sempre. Por que para sempre? Porque seria instaurada aí uma nova Jerusalém que é espiritual, que não tem nada a ver com esse mundo físico literal. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras, tá? Aí a gente pega aqui mais uma passagem do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios, a igreja de Corintos, uma das 7 igrejas da Ásia orgânica, tá? Que não tem nada a ver com essas igrejas aqui nos dias de hoje, que também é uma piada. O apóstolo Paulo, ele simplesmente escreve para uma igreja específica, que é a igreja de Corinto, tá? Vamos lá, 5. Ele vai falar o seguinte, deixa eu marcar logo aqui. Vamos lá, vou marcar até o 10 para ficar bonito. Ele vai dizer o seguinte: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. O que estava por vir era a Nova Jerusalém. Era eles se tornarem reis e sacerdotes, né, em uma Jerusalém espiritual, do qual precisasse cair a primeira para ser vigorada a segunda, conforme vai falar em Hebreus, tá? Portanto, andamos sempre confiáveis, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, que corpo é esse? Físico, literal, estamos distantes do Senhor. E por que isso? Porque eles estavam em um corpo de carne e sangue, né? E carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue não se mistura com aquilo que é espiritual. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala isso, né? Não era vigorada ali a graça, tá? A graça ainda estava por vir. Então, por isso que eles precisavam perseverar até o fim, antes de vir aí a consumação do século, que era onde seria, né, completado todas as coisas, ou seja, cumprido todas as profecias. Correto? Ponto. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Isso aqui é ele apontando, né, para quando se cumprisse o fim de todas as coisas, que ainda não tinha acontecido. Eles ali estavam reinando em Cristo ainda em vida. Então ainda não tinha vindo a consumação dos séculos. Ou seja, destruído o templo, né, Jerusalém, e instaurada aí a Nova Jerusalém. Ponto. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, que estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós, ele se colocando mais uma vez entre eles, devemos compadecer diante do tribunal de Cristo. O que seria esse tribunal? Esse tribunal seria, né, o grande juízo que estaria para cair ali no ano 70, onde Jesus Cristo iria voltar e levar, é óbvio, todos aqueles que foram predestinados, né? Porque Deus, ele não voltaria atrás na sua palavra e ele jamais seria pego de surpresa. Então todos os seus eleitos já seriam escolhidos, né? Entrando aí de uma forma fantástica a teoria de Calvino, tá? O que complica aí na teoria de Calvino é que Calvino, ele coloca para os dias de hoje que não faz sentido nenhum. Então ele traz para o futurismo. Mas se a gente pegar a teoria de Calvino e colocar dentro, enfatizar dentro da escatologia preterista consumada, faz todo sentido, porque na verdade todos eles foram predestinados. Porque senão não faria sentido Jesus Cristo falar: muitos serão escolhidos. Opa, peraí, Jesus Cristo escolhe, Deus escolhe quem? Mas nem todos serão chamados. Então você vê que Deus é que escolhe. Não são as pessoas, não eram eles que chegavam, não, peraí, hoje eu vou ser salvo, eu quero ser salvo. Não era, não dependia deles. É o próprio Deus que fez isso. Foi o próprio Deus que fez isso. Deus é que escolheu, né, a dedo, todos os seus eleitos, todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Continuando. Lhe seremos agradáveis que estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós devemos compadecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, que seja o bem e que seja o mal, que o próprio Deus predestinou isso também.
Que na verdade foi Deus que criou todas as coisas, né? Conforme vai falar lá em Isaías capítulo 45. Deus é que cria o bem, cria o mal, faz as trevas, as luzes, e tudo é Ele que fez. Então todas as coisas que aconteceram, tanto por parte da primeira aliança como por parte da segunda aliança, foi tudo uma predestinação do próprio Eterno. Então Deus, com todo o seu poder, que é onisciente, onipresente, onipotente, presciente e atemporal, ninguém poderia pegá-lo de surpresa. Não faria sentido, né? Então não teria lógica. Vamos ver aqui o que fala mais adiante. Paramos aqui no versículo 10, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ficar só no versículo 10 aqui para não ficar muito estendido, tá? Para não ficar muito grande aí. Agora vamos analisar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 26, que faz um pareamento aí com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13. Beleza? Vamos lá. 15, versículo 20 ao 26. Vamos pegar aqui. Deixa eu marcar logo tudo, galera, para não ficar muito... 25, 26. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tá? Quando se fala morto aqui, mortos, se fala de morte espiritual. Por quê? Porque Jesus Cristo ele morre por carregar todas as iniquidades dos israelitas e desce à sepultura, desce ao Sheol. E ele fica 3 dias preso. O seu espírito fica lá. Por isso que ele vai falar... Como é que é? Que ele diz, né, em aramaico, como está escrito lá. Eli, Eli, Ramá Sabactã. Meu Deus, por que que me abandonaste? Por que que Jesus Cristo fala isso? Porque ele carregaria todas as iniquidades dos israelitas e morreria espiritualmente. Ficaria ali temporariamente preso, dormindo, né? Para poder no terceiro dia ser ressuscitado dentre os mortos e aí receber a espiritualidade. Olha aí, ó. Sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, tá? Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos, né? Aqui é uma tipologia de Adão e Jesus Cristo. Adão que traz a morte junto com a natureza humana, e Jesus Cristo trazendo a vida espiritual, fazendo com que eles voltassem aí a ter um relacionamento com o próprio Deus, né? Se abstendo, né, da própria natureza humana. Jesus Cristo destruindo a morte na cruz, tá? Ponto. Contudo, cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Por que ele vai falar que Cristo é o primeiro? Porque foi o primeiro realmente a ressuscitar dentre os mortos. O primeiro a morrer ali. O primeiro não a morrer, na verdade, não. Ele não foi o primeiro a morrer, porque muitos já morreram antes dele, né? Mas ele foi o primeiro a ressuscitar dentre todos eles. E isso precisava se cumprir, tá? Logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Por que ele vai falar isso? Porque todos aqueles que foram predestinados já eram eleitos e escolhidos. Ou seja, as ovelhas perdidas, conforme vai mencionar lá em Ezequiel capítulo 34, João capítulo 10, tá? Que seriam dele, propriedade dele, peculiar, particular. Beleza? Depois ele vai dizer o seguinte, ponto e vírgula. Deixa eu marcar aqui, para vocês verem aonde que eu estou, tá? Primeiro, tá? Aí depois ele vai dizer, marquei aí, né? Ponto e vírgula. Logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Ponto. Quando tudo isso acontecesse, quando se cumprisse ali o reinado milenar de Cristo até a destruição do templo, que é onde seria solto o grande Satanás, o Império Romano, fazendo aliança, depois de ter feito uma aliança com Israel, ela destruindo a própria Jerusalém física, a prostituta, viria aí o fim, depois que tudo isso se cumprisse. Beleza? Quando, tá aqui, ó, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído
todo o domínio. Tem um vídeo meu falando sobre potestade, que é Efésios 6, tá? Depois vocês podem conferir lá. E poder, quem é essa potestade e poder? São os reis da terra, aqueles que emergiram do mar, tá? Que foi Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Império Romano. Todos que lutaram contra Israel e se opuseram, aliás, né? Contra Israel. Então todos esses são denominados como os poderes e potestades, poderosos, né? Porque é necessário que ele reine. Isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Falando enquanto eles estavam reinando em vida, tá? Porque ainda não tinha chegado à consumação do século. Por isso que ele diz isso, porque é necessário que ele reine até que absolutamente, marcar mais um aqui, todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés, se cumprindo ali Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde ele pisaria na cabeça da serpente, que é a destruição aí da morte, da própria natureza humana. Correto? Por isso que ele vai falar depois e terminar aqui. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque eles sairiam dessa cabana, conforme eu apresentei em 2 Coríntios capítulo 15, e ganhariam um corpo glorificado em uma nova Jerusalém. Então é onde o apóstolo João vai falar lá. Desculpa aí pelo latido do cachorro que tá brabo, tá difícil, cara. Pera aí, deixa ele parar de latir. Cachorro chato, cara. Então é onde ele vai falar. Desculpa, gente, tá? Desculpa mesmo de coração, é porque eu ainda não tenho aí. O YouTube não me dá nada, tá? Eu não ganho nada. Então, com essa pandemia que tá acontecendo aí, não dá pra investir. Todo o dinheiro que eu ganho, eu tenho outras prioridades, então não dá pra investir, tá? Mas mais pra frente, quem sabe aí eu vou fazer um estúdio, né? Melhor pra poder passar aí com mais excelência, tá bom, gente? Espero que ninguém venha me criticar por causa disso, tá? Então, e o último inimigo será destruído, que é a morte. Quem é a morte? A morte é o poder que a natureza humana traz por causa da lei escrita de Moisés, tá? Eles estavam debaixo dessa lei. Então, por quanto a carne, né, a inclinação da carne, digamos assim, fosse fraca, eles morriam. Por isso que eles tinham que perseverar até o fim, até porque quando Jesus Cristo morre na cruz, ele não destruiu a lei de Moisés e nem revogou essa lei, conforme ele mesmo menciona lá em Mateus capítulo 5. Ele só deu um novo sentido, que era trazer aí o espírito, né, do qual foi profetizado pelo profeta Joel e por outros que falaram também sobre isso, tá? E através desses espíritos eles podiam ali ter forças para poder lutar contra a natureza humana. E aqueles que foram predestinados certamente não morreriam e nunca, jamais iriam negar Jesus Cristo naquele grande dia, que foi lá na consumação do século, com a destruição do templo em Jerusalém. Beleza? Então, por isso que o apóstolo João vai mencionar lá, né? Vamos lá. Deixa eu desmarcar aqui. Apocalipse capítulo 21. Onde ele vai dizer o seguinte: então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Quem é esse primeiro céu e a primeira terra? A antiga Jerusalém, a física, porque o templo seria destruído. E o mar já não mais existe. Por que isso? Porque quem emerge do mar são as bestas, os reis da terra. Então também passaria a não existir, porque conforme vai falar em Daniel capítulo 2, todo o reino humano não teria a capacidade de destruir o reino do Messias, porque seria espiritual. Então ninguém conseguiria fazer isso. Por isso que Daniel vai fazer também, né, uma tipologia, usando de figura de linguagem, de uma pedra que cai na estátua do rei Nabucodonosor e destrói todos os reinos da terra, tá? E ele vai dizer também: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado, porque seria uma nova Jerusalém imaculada. Essa nova Jerusalém seria a mulher que não iria se prostituir, porque assim foi predestinado pelo próprio Deus.
fazendo aí, né, a comparação com a Jerusalém física, ou seja, a mulher que se prostituiu e bebeu o sangue dos profetas. Beleza? É isso aí, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar. Acho que não tem mais nada, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar esse vídeo aqui, que eu vou analisar, ver se tem mais alguma coisa para poder acrescentar aqui, tá? Vamos que vamos. É isso aí, galera. Acho que não tem mais nada para falar não, tá? Deixa eu só dar minhas considerações finais aqui. Deixa eu só terminar aqui com algumas palavras. Então, Jesus Cristo vir voando sobre um cavalo, cara, conforme ilustra essa imagem aqui, é simplesmente uma falácia, uma tremenda de uma piada, entendeu? Nada disso faz sentido com relação a todo o contexto, tá? Dentro aí da escatologia preterista, tá? Não faz sentido nenhum. Isso aqui é tudo uma visão dos pais da igreja, é tudo uma visão aí de muitos que trouxeram isso, né? Como aí o Scofield, tá? Em 1909, junto aí com a Margaret MacDonald. Margaret MacDonald aí também trouxe aí essa diz ela, né, que foi uma revelação do próprio Deus, né? Mas que deixa claro que é óbvio que é uma falsa, né, profetisa, tá? A verdade é essa, porque não bate em nada do que é relatado dentro das escrituras com relação à consistência daquilo que está escrito, tá? Então entra em contradição. Então por isso que eu posso afirmar aqui com todas as letras que nada faz sentido, tá? Margaret MacDonald trazendo aí o dispensacionalismo é uma das coisas mais bizarras que possa existir, entendeu? Jesus Cristo vir voando, né, num cavalo e trazendo aí esse arrebatamento coletivo, tá? O pré-tribulacionismo, trazendo aí como filmes de Hollywood, né, deixado para trás 1, 2 e 3. Isso é ridículo. Isso é ridículo mesmo, de coração, cara. Não dá para poder engolir isso aí. Sinceramente, não dá. Então é isso aí, rapaziada. Aqueles que estão entrando aí pela primeira vez, não se inscreveram, se inscreve aí no canal, tá? Eu não ganho nada com isso. Faço de coração o que faço aí, porque foi me dado de graça, e de graça também dou para todos vocês aí. Para mim é uma satisfação muito grande poder realizar todos esses vídeos aí. Estou perdendo meu tempo aqui, ó, que eu poderia estar curtindo, poderia estar, né, fazendo outras coisas. Estou aqui. Eu não falo para vocês que seria uma perda de tempo, né? Falei que estou perdendo meu tempo, mas na verdade eu não estou perdendo é nada. Eu simplesmente estou sendo, digamos assim, estou me sentindo feliz, porque muitas pessoas têm vindo no meu PV, têm vindo aí no meu WhatsApp, né? E têm me agradecido por tudo isso que eu estou fazendo. E para mim é uma satisfação, uma alegria, né, em saber que muita gente estão deixando de ser alienadas, estão deixando de acreditar nessas fábulas, nessas mentiras que é pregado aí dentro do sistema religioso, que nada faz sentido, tudo é sem pé, sem cabeça dentro da religião. Valeu, galera? É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por se inscreverem no meu canal. Isso é um incentivo muito grande para mim, tá? Para eu poder continuar fazendo todos esses vídeos com todo o meu coração, sem cobrar nada por isso. E é como eu falo para todos vocês aí, eu acho ridículo pessoas que ficam aí, tá, no YouTube, né, tirando dinheiro de pessoas e vendendo, fazendo Deus, fazendo Jesus Cristo, entrando aí dentro da religião e tirando o pouco que as pessoas têm. Eu acho ridículo. Eu acho que tudo isso deveria ser dado de graça. Se as pessoas querem ganhar dinheiro, se as pessoas querem se dar bem na vida, que venha trabalhar e que venha fazer por onde. Eu não vejo nenhum erro, né, em as pessoas, por exemplo, vender alguma coisa em seus canais, utilizar o YouTube para poder ganhar dinheiro, no sentido de, poxa,
colocar como comercial, como propaganda, ativar a propaganda do próprio YouTube e receber dinheiro por isso. Eu não vejo nada como errado. O que eu vejo como errado aí é utilizar do charlatanismo, tá? E atribuindo isso a Deus, né? Se aproveitando da ingenuidade, se aproveitando da fé das pessoas para poder se dar bem. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos, uma ótima noite para todos vocês aí. Estamos juntos, até o próximo vídeo.